Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre o Império Bizantino, ok? Acompanha aí. Você pra mim foi um sonho. Vamos então para o quarto e último trecho dessa paródia. O quarto e último trecho da paródia, vocês já estão acostumados a sofrer, então sofram mais um pouquinho aí, ó. O Império Bizantino está brigando com os turcos otomanos, mas seu tempo de glória não vai voltar. Os islâmicos vão os conquistar. Perceberam aí? Agora mudou. Lá naquele trecho eu estava falando que o Império Bizantino estava brigando com o Ocidente. Agora o Império Bizantino está brigando com os turcos otomanos e os islâmicos vão os conquistar. Então, nesse trechinho, nós vamos falar sobre o fim do Império Bizantino, e o fim do Império Bizantino tem uma relação direta com esse Islã. Vamos compreender um pouquinho melhor essa história, então. Navegando pela nossa tela, bora lá falar sobre o fim do Império Bizantino. Como eu acabei de dizer, né, o fim do Império Bizantino tem uma relação direta com o nascimento e a expansão do Islã. O islamismo, galera, é uma religião enorme. Vamos entender aí um pouquinho melhor esse mundo islâmico que tem relação aí com o fim do Império Bizantino. O islamismo, então, é uma doutrina baseada nos ensinamentos que foram revelados a Maomé, ao Muhammad. Esses ensinamentos que foram revelados a Maomé pregam a existência de um único Deus, e esse Deus é Alá. Como que se deu essa historinha de acordo com as tradições religiosas do islamismo? Maomé tinha mais ou menos 40 anos. E aí, ele retirado, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel. E o anjo revelou a ele os preceitos da religião islâmica. E esses preceitos, essas doutrinas, esses dogmas, foram colocados no livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão ou o Corão. É assim que nasce, então, o islamismo, segundo a tradição religiosa. Para saber um pouquinho mais, Islã significa submissão. Submissão a quem? Submissão a Deus. Islã é a religião. E as pessoas que seguem essa religião são chamados de muçulmanos, os caras que se submetem à vontade de Deus. Islã, religião. Muçulmanos, os caras que seguem a religião islâmica. Breve cronologia desse islamismo, né? Primeiro, Maomé, que é o profeta, né? Foram as doutrinas, os dogmas do islamismo, segundo a tradição religiosa, foram revelados a Maomé. Maomé nasceu no ano de 570. Ok, mas foi no ano de 610 é que ele recebe esses ensinamentos e começa a propagar essas ideias na crença de um único Deus, na crença em Alá. E ele começa a propagar essas ideias, as ideias do Islã, na cidade de Meca. Meca, galera, já era uma cidade onde existia um templo religioso politeísta. Várias pessoas, várias tribos árabes, nesse momento, as tribos árabes não tinham um único líder. Cada tribo árabe, elas tinham o seu próprio líder, não existe, como que fala, uma centralização de poder no mundo árabe. E cada tribo adora um deus diferente. Só que quase todas as tribos vão para a cidade de Meca para adorar o seu deus ali na cidade de Meca. Então existe um templo politeísta. E isso gera grana, isso gera comércio. A galera que administra o templo acaba lucrando com essa visita aos vários deuses. E Maomé chega lá e fala, ó, para tudo, tá tudo errado, não existem esses deuses todos, só existe um único Deus e esse Deus é Alá. A galera que administra o templo fica muito grilada com Maomé. Pô, Maomé, assim não dá, cara, você está atrapalhando o nosso negócio, assim não é possível, assim não dá, assim não pode. E aí, então, eles expulsam Maomé. Aqui não, Maomé, aqui você não pode ficar. Essa expulsão de Maomé, galera, acontece no ano 622 do calendário cristão. E essa retirada de Maomé de Meca e ele vai para a cidade de Yatreb é conhecida como o ano zero, ficou conhecida como o ano zero para o mundo islâmico.
Foi ali que nasceu o calendário islâmico. Esse evento é chamado de Hégira, a fuga de Maomé, a retirada de Maomé de Meca e o seu deslocamento para Yatreb. Lá em Yatreb, galerinha, ele, Maomé, se torna um líder importante. Ele continua a propagar a fé islâmica, ele continua com os ensinamentos que lhe foram revelados, só que lá em Yatreb as suas ideias são bem acolhidas. Lá ele vira um líder importante político, ele vira um líder político e religioso importante. Reúne um número enorme de pessoas ao seu redor. E ele fica tão importante que mais tarde a cidade de Yatreb vai mudar o seu nome para Medina, que significa a cidade do profeta. Agora o islamismo está pronto para retornar a Meca. As verdades religiosas de Maomé, então, retornam a Meca e agora ele consegue tornar aquele templo que era politeísta, ele faz com que aquele templo deixe de ser politeísta e passe a adorar um único Deus, passe a adorar Alá. E aí, agora, eu disse agora há pouco que as tribos árabes eram tribos independentes, que não existia um poder centralizado, agora essas tribos árabes, senhores, vão ter um poder centralizado que está relacionado com a fé. O islamismo, então, une os povos árabes, une as tribos árabes. E quem é o grande líder? Maomé. A cidade de Meca se torna a capital do islamismo. Acontece que Maomé faleceu, vem a morte de Maomé. O islamismo morre depois que Maomé vem a falecer, o islamismo deixa de existir, os muçulmanos estão sem líder, e agora? O que é que vai acontecer? Essa religião vai acabar? Não, essa religião não vai acabar. Maomé deixa um recado, Maomé deixa uma tarefa para os seguidores do islamismo. Todos têm o dever de se esforçar para converter quem não é da fé islâmica. Esse esforço para a conversão é chamado de jihad. Hoje, essa jihad é, traduzida como guerra santa. Mas para os especialistas, guerra santa não representa o que é de fato a jihad. A jihad, como eu já disse, é um esforço para a conversão, mas não através de armas, não através de luta, e sim através do diálogo, através do convencimento. O que importa para a gente é que o Maomé deixou essa missão para os islâmicos, e os caras cumpriram à risca essa tarefa. Tanto é que em menos de 100 anos, ou aproximadamente em 100 anos, o islamismo expandiu o seu território da Arábia para toda essa região que vocês estão acompanhando. Inclusive chegou à Europa, que era predominantemente cristã, ali na região da Espanha, né? Vocês estão vendo ali. Depois eu vou explicar melhor esse evento, que tem a ver com os francos, que é a nossa próxima videoaula aí, que é a nossa próxima paródia. Mas, por hora, esses islâmicos, graças a esse esforço para converter aqueles que não eram islâmicos, se expande rapidamente e domina diversos territórios. E isso pressiona as terras de Constantinopla. E isso, então, já que nós estamos falando sobre a queda de Constantinopla, esse evento vai ser determinante para a queda de Constantinopla. Mas antes de falar da queda propriamente dita, vamos falar sobre outra coisa importante aí que aconteceu no mundo islâmico depois da morte de Maomé. O islamismo, ele se esforçou para que outras pessoas fossem convertidas. Beleza. Só que o mundo islâmico já não era mais o mesmo. Depois da morte de Maomé, houve uma ruptura, houve uma divisão. Dois grupos surgiram, o grupo dos xiitas e o grupo dos sunitas. E a principal divergência era justamente sobre quem seria o próximo líder dessa religião. Lembrando, não é só o líder da religião, é o líder do povo, já que os árabes se reuniram, né, em torno dessa religião. O poder político acabou sendo centralizado em torno do islamismo. Quem é o próximo líder desse povo? Quem é o próximo califa? Quem é o sucessor de Maomé? A briga está aí. Os xiitas defendem que o sucessor de Maomé deve ter uma herança sanguínea.
Os sunitas dizem que não. Qualquer pessoa que conheça as leis islâmicas pode ser o próximo califa, pode ser o sucessor de Maomé. Está aí a divisão do mundo islâmico. Essa divisão persiste até hoje, senhores. Até hoje os islâmicos estão divididos entre xiitas e sunitas. Compreendido isso, vamos dar um salto na história. Agora sim, vamos lá para o ano de 1453, que é quando aparece na paradinha os turcos otomanos, que a essa altura representam o mundo islâmico. Os islâmicos ali de 661 a 1453, eles continuaram conquistando, continuaram solidificando seu poder e se tornaram tão poderosos, como eu disse, que pressionaram cada vez mais Constantinopla. Até que chegou um momento que Constantinopla não resistiu e acabou sendo conquistada por esses turcos otomanos. Lá na paródia foi dito assim, né? O Império Bizantino está brigando com os turcos otomanos. Seu tempo de glória não vai voltar. Os islâmicos vão os conquistar. E assim, então, nós terminamos esse trechinho da paródia. Espero que tenha sido útil. Muitíssimo obrigado. Valeu. Fui!